Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre arte. Eu sou o professor Adriano e hoje eu estou aqui com essa obra maravilhosa do Paul Gauguin como plano de fundo. A obra Passatempo é um artista que eu gosto muito, coloquei mesmo só para embelezar melhor aqui nossa videoaula. Mas hoje nós não vamos falar do Paul Gauguin, tá? Hoje nós vamos dar continuidade a um conteúdo que nós já iniciamos anteriormente, e esse conteúdo ele vem hoje no intuito de fechar, de amarrar todo esse nosso estudo e seguirmos para a próxima etapa, ok? Então, vamos lá. Bom, mais exatamente, nós retomaremos os estudos sobre arte rupestre. Se você aí está pensando, tentando lembrar o que é arte rupestre, nós vamos fazer aqui hoje uma breve retomada sobre o tema, tá? Mas nós falaremos exatamente não sobre a arte rupestre no mundo. Então fica ligado aí. Será que existe arte rupestre no Brasil? Esse será o nosso tema da videoaula de hoje. Nós falaremos sobre esse tema, a arte rupestre, ou seja, a arte produzida antes do surgimento da escrita, só que nós abordaremos o tema aqui no Brasil, tá ok? Bom, dentre outras perguntas, nós responderemos, por exemplo, desde quando o território brasileiro é ocupado? Se você nunca pensou isso aí, hoje nós vamos falar a respeito desse tema. Bom, então vamos lá descobrir um pouquinho mais sobre a arte rupestre, mas dessa vez no Brasil. Bom, como eu já me apresentei anteriormente, eu sou o professor Adriano e hoje nós falaremos sobre a arte rupestre brasileira. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a arte rupestre em vários e vários estados do Brasil. Por incrível que pareça, nós temos sim essas manifestações artísticas hoje vistas dessa forma aqui no Brasil. Bom, dando continuidade então já à nossa videoaula, a arte rupestre no Brasil, de acordo com o nosso tema da aula, aí sim, nós já podemos logo de início já dizer que existe arte rupestre no Brasil. Essas produções elas existem em vários estados do nosso país e nós vamos abordar essa temática aqui hoje de uma maneira bem breve para nós não tornarmos essa aula hoje muito extensa. Bom, primeiramente vamos relembrar aí o que é arte rupestre. Se você não se lembra o que é arte rupestre vista aqui na primeira aula, vou até deixar um card para você aqui para você rever essa aula caso não tenha visto. A arte rupestre são as pinturas, objetos e esculturas produzidas pelos homens que viveram no período anterior ao surgimento da escrita, ou seja, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Essa questão da escrita ela é muito controversa, há pesquisadores que descreditam essa teoria, mas nós vamos abordar aqui dessa forma. Afinal, nós precisamos aí de um parâmetro para delimitar o que é arte rupestre e o que não é arte rupestre. Vamos deixar essa discussão aí um pouco fora, tá? Mas lembrando que tudo que é produzido por uma civilização, mesmo que não seja escrita, pode ser outras manifestações, como a pintura, escultura, arquitetura, vários outros tipos de manifestações artísticas, também é considerado arte. Então, a escrita fica aí nessa balança. Bom, dando seguimento aqui, então nós podemos dizer que a arte rupestre pode ser a escultura, como por exemplo a Vênus de Willendorf, que é um símbolo de fertilidade da pré-história, ou seja, o ideal de beleza da mulher na pré-história naquele período, tá? É uma escultura, portanto, é arte rupestre. As armas, utensílios domésticos, as pinturas, a arquitetura, ou seja, tudo que foi produzido pelo homem anteriormente ao surgimento da escrita é denominado, conceituado como arte rupestre. A palavra rupestre, se você não se lembra do significado desse termo, vê a videoaula que eu coloquei lá, mas eu vou relembrar vocês aqui, tá? Rupestre vem do latim rupestres e quer dizer rocha ou rochedo. Ou seja, tudo que o homem produziu anteriormente ao surgimento da escrita é denominado rupestre. E a principal matéria-prima desse período foi a pedra. Se nós pegarmos, por exemplo, a Vênus de Willendorf, ela foi produzida com um tipo de pedra específico, assim também como nós veremos isso em civilizações
futuras, como por exemplo o Egito, tá? Que utilizava, por exemplo, calcário para fazer as pirâmides. Bom, dando seguimento aí, agora pensa aí comigo, podemos falar em arte rupestre no Brasil? Você acha que sim ou você acha que não? Bom, vamos dizer aí que sim, é possível sim falarmos em arte rupestre no Brasil. Ou seja, muitos sítios arqueológicos brasileiros agrupam sim essas pinturas aqui no Brasil. Não estamos falando só da França, da Espanha, onde estão aí os maiores complexos, os maiores sítios arqueológicos onde essas pinturas foram descobertas. Bom, mas desde quando? É uma pergunta interessante. Talvez você esteja fazendo essa pergunta aí, tá bom? Mas nós podemos dizer, pessoal, que há mais ou menos 30 mil anos atrás, aí aproximadamente 30 mil anos atrás, nós podemos dizer que, apesar das controvérsias, pesquisas arqueológicas comprovam sim, tá? Que o território brasileiro já era ocupado há aproximadamente 30 mil anos. Muito tempo atrás, né? Convenhamos que são manifestações muito antigas. Bom, e como podemos provar essa teoria? Nós estamos dizendo que estudos arqueológicos provam que existem essas pinturas no Brasil, mas o que prova essa teoria? Onde? Como? Quando? Bom, primeiramente nós podemos dizer que essa teoria ela é comprovada pelas pinturas encontradas pelo Brasil, tá? Em vários estados do Brasil, e que foram feitas em sítios arqueológicos, ou seja, é uma constatação que é possível devido a estudos arqueológicos que foram feitos nesses sítios arqueológicos, tá? E se você não sabe o que é um sítio arqueológico, nós vamos falar um pouquinho aqui adiante, tá? Mas é importante lembrar que esses estudos eles foram possíveis graças a vestígios deixados nesses locais espalhados por vários lugares do Brasil e possibilitam descobrir e datar de quando são essas manifestações artísticas. Vale lembrar aqui que vestígios é tudo o que restou de uma determinada cultura e que a partir desses restos, né, digamos assim, é possível estudar os costumes, condições de vida, o contexto da época e tudo mais. Bom, aí você deve estar pensando, tá, mas o que é um sítio arqueológico? O que é isso? Nunca ouvi falar. Talvez sítio é uma palavra comum, mas por que sítio arqueológico? Bom, não precisa martelar a cabeça aí, não precisa ficar preocupado, que agora a gente vai já descobrir o significado desse termo sítio arqueológico. Bom, podemos definir sítio arqueológico como um local ou um grupo de locais cujas áreas e delimitações nem sempre se podem definir com precisão. Nós veremos isso mais adiante. Sítios arqueológicos não são locais pequenos, é uma região inteira. Então é um complexo de cavernas localizado numa região às vezes muito extensa, tá? Onde ficaram preservados testemunhos e evidências de atividades do passado, seja esse pré-histórico, ou seja, de acordo com a nossa teoria anterior ao surgimento da escrita, tá? Ou posteriormente ao surgimento da escrita. Bom, sítio é sinônimo de local ou lugar. Então, quando nós estamos falando em sítio, nós estamos falando de um local que abriga alguma coisa. Sítios arqueológicos, então, nós podemos dizer que é um local que abriga vestígios arqueológicos, ou seja, de tudo que foi produzido aí em um determinado período. Bom, dando continuidade aí, agora nós vamos falar aí de alguns exemplos de sítios arqueológicos, tá? Que nós estaremos falando sobre eles aqui, inclusive são sítios arqueológicos brasileiros. Vou estar falando para vocês o local onde eles estão localizados. Bom, olha lá, primeiro nós podemos situar sítios arqueológicos como cavernas onde estão situados esses registros artísticos, tá? Lembrando que esses registros artísticos, nós não temos uma definição exata do que significam, porque o seu significado, infelizmente, morreu com quem produziu. Nós apenas temos teorias do que significam. Bom, vamos falar de alguns aqui, e que estão todos no Brasil.
Esse sítio arqueológico, essa pedra enorme, esse local enorme aí, que parece uma baleia, né? Logo que eu vi a imagem já identifiquei dessa forma, é o sítio arqueológico Pedra Pintada, que fica em Roraima. Depois nós temos, por exemplo, o Parque Nacional do Catimbau, que fica no Pernambuco. Nós não vamos nos aprofundarmos muito em cada sítio, porque o nosso objetivo não é falar do sítio especificamente. O nosso objetivo aqui é falar sobre a existência da arte rupestre no Brasil, e não mais especificamente sobre o local ou o sítio que nós estamos comentando aqui. Bom, o Parque Nacional Serra da Capivara, que fica no Piauí, esse aí a gente fala que é o Boqueirão da Pedra Furada, tá? Olha só que incrível que a natureza produz, esse imenso buraco aí no meio de uma pedra que vai explicar, né, como que isso aí foi feito. Mas esse local fica no Piauí. O Parque Nacional Serra da Capivara, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas também não vamos nos adentrarmos muito a esse sítio, tá bom? Bom, e aí? Agora deixa aberta aí para vocês essa pergunta, tá? Onde estão localizados esses sítios arqueológicos? Eles estão em algum local do Brasil, mas onde? Tá? É sobre isso que nós falaremos agora mais especificamente. Então vamos lá. Bom, olha lá, nós vamos falar agora então dos estados onde esses sítios estão. E o mais incrível, né, é que esses sítios, a maioria deles estão localizados na região Nordeste. Repara aí nos mapas que eu vou mostrando. Por exemplo, nós falamos do Parque Nacional Serra da Capivara, que está no Piauí, região Nordeste, tá? Nós temos também sítios arqueológicos no Maranhão, nós temos sítios arqueológicos no Rio Grande do Norte, também ainda o Nordeste. Nós temos na Paraíba, é comum também sítios arqueológicos nesse estado, tá? E por incrível que pareça, também nós temos até no estado de São Paulo, nós temos também no Rio Grande do Sul. Bom, depois que vocês viram esses estados aí, nós vamos falar sobre um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. Vocês sabem qual que é? Bom, se você acompanhar o material aí disponibilizado, você vai ver que o sítio mais importante do Brasil, o sítio arqueológico mais importante do Brasil, é o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, tá? Lá você pode visitar também o Museu do Homem Americano. Enfim, infelizmente esse sítio, não só esse sítio, como muitos outros, hoje eles estão abandonados, tá? Pelo governo, e não é uma exclusividade desse mandato. Esses sítios, esses locais, eles já estão abandonados há mandatos anteriores, há muito e muito tempo. Então, infelizmente, há aí uma necessidade de cobrar uma preservação desses locais, porque se esses registros artísticos desaparecerem desses sítios, convenhamos que estará desaparecendo uma parte da história do território brasileiro. Bom, mas vamos continuar aqui. Como é a arte rupestre brasileira? Nós falamos sobre os sítios arqueológicos que podem ser localizados aí em vários estados do Brasil, mas agora nós vamos falar sobre como é a arte rupestre encontrada nesses sítios arqueológicos que nós mencionamos aqui, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre as características delas. Bom, primeiramente nós vamos falar, pessoal, que a arte rupestre brasileira ela segue dois temas básicos, tá? Esses temas básicos nós vamos dividir em naturalismo e geometrismo. Vocês já ouviram falar desses termos na aula sobre arte rupestre que foi colocada anteriormente no canal. Bom, mas aí, mais especificamente falando sobre o naturalismo, nós vamos defini-lo da seguinte forma. No naturalismo, que seria um realismo, ou seja, uma forma de retratar o cotidiano, a vida, o dia a dia, as atividades desenvolvidas pelo homem naquele período, nós vamos dizer que é muito comum a presença de figuras humanas, tá bom?
e principalmente cenas de atividades cotidianas. Então, olha lá, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos uma imagem do Parque Nacional Serra da Capivara. É uma imagem naturalista, ou seja, é uma imagem que procura retratar a realidade, tá? Então nós podemos colocar essa imagem aí como símbolo dessa temática da arte rupestre, onde nós temos o animal com seu filhote. Vai aparecer também figuras humanas em cenas de dança, cenas de lazer e outras mais, tá? O que é bem diferente do primeiro período que nós vimos lá na aula anterior do Paleolítico, que é retratado mais as cenas de caça, devido àquela questão da sobrevivência que era muito mais importante, tá certo? Bom, olha lá, mais uma cena desse tema aí do naturalismo, mais uma cena da arte rupestre brasileira que representa animais, como nós podemos ver aqui, tá? Nós podemos ver também a presença de figuras humanas, assim, de uma forma bem simplificada, bem sintetizada, bem simples, tá? Um traço bem simplesinho mesmo, mas que representa esse tema dentro da arte rupestre brasileira. Bom, o geometrismo, nós vamos abordar já desenhos, tá? Mas esses desenhos, eles são desenhos geométricos, de formas geométricas variadas. É muito comum aparecer pontos, traços, espirais, ou seja, nada que remete à realidade, ao dia a dia. Não aparecem animais, pessoas, cenas de lazer ou qualquer outra imagem que remeta ao cotidiano do homem, tá? Aqui nós já vamos perceber o quê? Que o homem ele já tem uma função simbólica superior, mais aflorada, mais desenvolvida. Ele não representa mais só o que ele vê, mas ele é capaz de expressar através da pintura as suas ideias, o seu pensamento, tá? Então nós podemos dizer aí que esse tema ele evoluiu do naturalismo para um geometrismo, ou seja, onde o homem deixou de representar a sua realidade explícita como ele via, tá? Aquela necessidade de estar representando cenas de caça, de pesca, ou até mesmo cenas de lazer e começou a representar de uma maneira mais profunda aí as suas ideias. Bom, dando continuidade aqui, olha só, mais uma imagem aqui. Nessa imagem aqui nós temos alguns símbolos que é praticamente difícil, impossível dizer qual que é o significado. São linhas, olha só, apenas linhas e alguns símbolos aí geométricos, como eu falei, tá? Pontos, linhas, espirais, enfim, que a gente não consegue dizer exatamente qual que era o objetivo do homem ao produzir essas pinturas. Bom, importante dizer aqui que, olha lá, esses sítios arqueológicos brasileiros, que estão localizados em vários estados do Brasil, como eu mostrei para vocês, Maranhão, São Paulo, Piauí, dentre outros estados, eles são protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, eles são protegidos pelo que nós vamos chamar de IFAM. E muitos deles, inclusive, pessoal, por serem reconhecidos como um patrimônio histórico e artístico nacional, como um bem importante para a história do nosso país, eles já foram tombados. Ou seja, o Parque Nacional Serra da Capivara, por exemplo, ele já passou por esse processo de tombamento, porque já foi reconhecido o valor desse local para a história do nosso país, tá? Para a história do Brasil. Bom, mas aí você talvez esteja se perguntando, o que é tombamento? O que significa essa palavra? Nós não estamos falando em demolição, tombar, derrubar, não é nada disso, tá? Tombamento não tem esse significado. Nós vamos dizer mais exatamente que tombamento é um processo judicial que reconhece o valor cultural de um bem, ou seja, que reconhece o quanto esse bem ele é importante e determinante para a cultura de um país.
É como nós vimos os sítios arqueológicos, aqueles temas, aquelas pinturas que são parte da história do povo brasileiro, do nosso território brasileiro, tá? Então tudo isso deve ser preservado. E quando isso é reconhecido, né, o Estado aí, o Estado ele se torna responsável por esse local e cabe a ele preservar essas manifestações artísticas para que elas não desapareçam, né? Cabe ressaltar que isso em teoria, né? Porque na prática essa preservação, essa proteção desses bens, infelizmente ela não acontece como deveria. Bom, se você ficou pensando aí o que é um bem que pode ser tombado, eu coloquei uns exemplos para vocês aqui, tá? Bem pode ser uma casa, tá? Então, por exemplo, a nossa casa é um bem, mas ela só é tombada se ela tiver um valor histórico e artístico que seja reconhecido pelo Estado, que mostra que ela faz parte da cultura local, do país, enfim, tá? É como nós vemos aí vários e vários prédios, casas antigos que acabam sendo tombados por esse valor histórico. Sítios arqueológicos também é um bem que pode ser tombado, tá? E deve ser protegido pelo Estado, preservado para que ele não desapareça. Tombado por quê? Porque é reconhecido o seu valor cultural e é reconhecida a necessidade de preservar essas manifestações artísticas, históricas e culturais. Bom, o que acontece após um bem ser tombado? É uma pergunta importante, tá? Ou seja, quando o Estado reconhece algo como um bem histórico, artístico, o que acontece após esse processo administrativo? Bom, após esse processo aí, nós podemos dizer que o Estado ele torna-se responsável pela conservação, manutenção, pela proteção desse local, tá? Mas infelizmente, não é como eu disse anteriormente, em teoria, na prática não acontece assim, tá? Porque muitos dos sítios arqueológicos do Brasil estão degradados e abandonados, tá? Pelo próprio Estado. E como eu disse para vocês, desde mandatos anteriores. Isso não é exclusivo desse governo. Mas isso faz com que muitos vestígios do período rupestre brasileiro se percam, simplesmente desapareçam, tá? E também é importante destacar para vocês, tá, que é por meio desses estudos que conservamos a nossa memória cultural e artística. Ou seja, se eles desaparecerem, desaparecem nossa memória cultural e artística, desaparece aí uma parte da nossa cultura e da nossa história, tá? Bom, hora da reflexão. Após esse tema aqui da arte rupestre no Brasil, que a gente estudou aí rapidamente, eu quero que vocês pensem em algumas questões, tá? Qual a importância da preservação dos registros históricos e artísticos para um país? Lembra que eu acabei de falar uns segundos atrás? A preservação da memória artística e cultural do nosso país. É importante preservar isso, tá? Bom, o que é um sítio arqueológico? Você já consegue dizer aí para mim? O que é naturalismo? Esse tema básico da arte rupestre brasileira, tá? O que é geometrismo? É importante a gente retomar isso aqui, tá? O que é tombamento? Esse processo administrativo aí que nós falamos por último. Bom, não precisa aí se preocupar, tá? Se você não se lembra de tudo isso, não precisa quebrar a cabeça, não precisa colocar a cabeça em caraminholas. Mas vamos, tá? Retomar a aula. Bom, você gostou de descobrir sobre a arte rupestre brasileira? Você sabia que no nosso país nós temos toda essa riqueza artística, cultural, histórica, né? Eu acredito que a maioria aí não sabia. Bom, caso precise, pessoal, retome o conteúdo. E boa atividade a todos. Um grande abraço, tá? E até a próxima aula.